Olá, boa noite. Nós vamos falar hoje do recurso ordinário e dos embargos de divergência, né? Caminhando para o final da nossa matéria. O recurso ordinário, ele vem estabelecido no artigo 1027 do Código de Processo Civil, e ele é bastante semelhante, na verdade, ao recurso de apelação, né? Tendo regras bem próximas. Na realidade, ele é o recurso contra uma decisão que dá um desfecho a um processo, né? Uma sentença que a gente pode chamar de lato sensu pelo tipo de ação, e ele é de fundamentação livre, né? Ele pode estar vinculado à apreciação do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. O cabimento dele no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ele se refere aqui a situações oriundas de mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, todos eles decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória dessas decisões. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, eles são oriundos também de mandado de segurança, decididos em única instância pelos tribunais regionais, pelos tribunais de justiça do Estado, do Distrito Federal e dos territórios, quando denegatórias de decisão, ou em processos que a gente tiver um ente estrangeiro, um organismo internacional, um município, ou uma pessoa que estiver residindo em outro país, né? Essa é a ideia, né, do cabimento desse recurso. Esses processos que ali são julgados, o recurso cabível da decisão dada neles é o recurso ordinário, né, ou vinculado ao STF ou vinculado ao STJ, dependendo, né, do juízo originário do processo que ele se vincula. Agora, qual o prazo para interposição? Né? É de 15 dias, que é o mesmo prazo para apresentação de contra-razões. E aqui interessante é que o parágrafo 2º do artigo 1027, ele vai aplicar o princípio, né, que vincula a teoria da causa madura. E o que diz esse princípio? Que se o feito tiver em condições imediatas, quando for apreciado, né, o recurso ordinário, deverá ser decidido o mérito. Em que situações? Primeira, quando a sentença se fundamentar naquele artigo 485, né, do CPC, que fala de sentença sem resolução do mérito. Então, a gente está diante aqui de um caso de nulidade. Outro caso é quando a sentença ela não é congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Outro caso, quando haja omissão, né? Então, ou falta de fundamentação. Nessas situações, a gente aplica a teoria da causa madura e o tribunal que estiver julgando esse recurso ordinário deverá, né, apreciar o mérito da causa. Há efeito suspensivo? Em regra, não. Mas esse efeito suspensivo ele é possível, né? Desde que haja requerimento das partes. Havendo requerimento da parte, é possível a concessão de um efeito suspensivo a esse recurso, que terá normalmente efeito devolutivo e efeito obstativo. Certinho? Então, com relação ao recurso ordinário, para a gente ter uma ideia do que ele é, o que cabia falar. E os embargos de divergência? Os embargos de divergência. Deixa eu fazer uma observação sobre o recurso ordinário, que é interessante. O recurso ordinário, ele já foi um recurso de apelação normal, né? Tanto que a gente, quando falou de apelação, eu comentei que o recurso ordinário era uma apelação diferente, com uma denominação diferente, sui generis, como também a gente tem o recurso inominado em sede de juizados. Só que se a gente pegar a consolidação das leis do trabalho, a gente vai encontrar que da sentença não cabe apelação, cabe recurso ordinário. Se a gente voltar ao CPC de 39, nós vamos encontrar sentenças que eram recorridas pelo recurso ordinário e sentenças que eram recorridas pela apelação. Aqui no CPC vigente, né, da sentença, em regra,
recurso cabível é a apelação, e o recurso ordinário ficou para essas situações de competência originária, não do juízo singular, mas de um tribunal, e aí você tem não a apelação da decisão desse processo, mas você tem o recurso ordinário, ok? E os embargos de divergência? Embargos de divergência é um recurso que, considerando a força que o precedente jurisdicional tem hoje e considerando o sistema de recursos repetitivos, né, e que foi implantado, né, nas últimos, eu diria, de 15 anos para cá, né, principalmente de 2008 para cá, né, o que nós encontramos foi uma redução da utilidade desse recurso, mas ele é muito importante. Os embargos de divergência, eles vêm regulados no nosso ordenamento jurídico já desde o CPC também de 39. E o fundamento deles vem do direito português, né? Por quê? Porque busca evitar que dentro, né, desse sistema jurídico, dentro de determinado tribunal, a gente tenha decisões conflitantes. Então, o que está se buscando é uniformizar a jurisprudência. O direito português sempre gostou muito de recursos de uniformização. E os embargos de divergência, eles se prestam a esse papel, né? Então, o objetivo dos embargos de divergência é justamente resolver um dissenso existente dentro do tribunal, né? Levando à uniformização da jurisprudência, né? No caso, ele vai acabar podendo ser manejado tanto no âmbito do STF quanto no STJ. Mais comum a gente olhar dentro do âmbito do STJ essa questão da uniformização, né? E só lembrando que aquele que tem a última palavra sobre a interpretação da lei federal é o STJ, né? Então é bastante importante você poder uniformizar, utilizar um mecanismo de uniformização para buscar, né, uma fala única sobre determinado sentido, sobre determinada matéria. Se a gente pensar em termos de mecanismo para uniformizar lei federal, legislação federal, né? Esse recurso ele resolve um problema interno de uniformidade interpretativa, né? Então passo a ter ali o quê? Eu passo a ter ali algo que não é mais é, diferente, né? Você passa a ter interpretação igual, né? Hoje, como eu já disse, eles são menos usados por conta dos mecanismos de solução conjunta repetitiva, né? Ações de rito repetitivo, IRDR, IAC. Então, isso faz com que aquela decisão tenha que ser aplicada para todos os casos, em todos os tribunais do país, né? Significando que é uma diretriz, né? Um leading case que vai ter esse poder vinculante a todos os outros, né? Uma força vinculante, né? E com isso os embargos de divergência perderam espaço. Aonde é que eles estão regulados? Nos artigos 1043 e 1044 do Código de Processo Civil. Eles cabem de quê? Eles cabem de situações relacionadas a decisões colegiadas, em recursos extraordinários ou em recursos especiais. A decisão foi tomada no agravo, cabe? Não cabe. Eu tenho que ter fruto de recurso especial ou de recurso extraordinário. Eu tenho uma decisão monocrática de um processo que de competência originária do STJ. Cabe? Também não cabe, né? E aqui cabe a gente também esclarecer que nós tivemos no artigo 1043 mudança de redação, né, um pouquinho antes da entrada em vigor do Código Civil por aquela lei de fevereiro, a Lei 13.256, que alterou essa parte recursal, ok? E aqui, o que é importante? A divergência que vai ser levantada, ela em regra não deve se referir à matéria processual, ela tem que se referir à matéria de mérito, né? Então você vai pegar julgados, teu julgado em um outro julgado, numa questão de mérito e vai demonstrar a divergência para que o tribunal
resolva uniformizando. Há necessidade de, nos embargos de divergência, se fazer um cotejo analítico. O que vem a ser esse cotejo analítico? É uma análise comparativa. O que o seu caso tem de semelhante com o caso paradigmático? Então, o caso que você apresenta como divergente, o que eles têm de igual? E por que a decisão caminhou para o lado diferente? Então, a necessidade de se demonstrar isso de uma maneira plena. E a necessidade também de apresentar o caso divergente, né, através de um repositório autorizado. Isso foi publicado aonde? Está disponível aonde? Então, tem que ter uma fonte que seja fidedigna da jurisprudência, né? Hoje, com o processo eletrônico, isso vai ficando cada vez mais fácil, sem a necessidade do operador do direito ter que comprar coleções e coleções de livros de jurisprudência para poder fazer uso no momento da interposição desses recursos. Agora, qual o procedimento dos embargos de divergência? Vai ser interposto no prazo de 15 dias e ele é direcionado ao presidente da seção ou da corte especial que está ali com o processo principal. Vai haver a distribuição do recurso para um relator e esse relator fará um juízo de admissibilidade para ver se os requisitos extrínsecos e extrínsecos estão presentes. Se estiverem, o recurso será admitido, né, conhecido, e o embargado vai ter vista para se manifestar, né, no prazo também de 15 dias. O nome que se dá a essa manifestação do embargado é impugnação. Tá? Após a impugnação, o processo é levado a julgamento para decisão do órgão colegiado, e aí você acaba tendo a definição da diretriz que vai ser adotada naquele caso, com a finalidade de se acabar com a divergência. Agora, que efeitos esse recurso possui? Obstativo, de impedir a feitura de coisa julgada, devolutivo e suspensivo, no sentido de ter que haver um requerimento para que suspenda os efeitos da decisão, certinho? Então, nós hoje terminamos por aqui, né, a parte de recurso ordinário e embargos de divergência. Eu estou postando junto com esse vídeo um link para o YouTube que traz uma fala de 2018, né, numa matéria, né, relacionada ao STJ e a questão dos recursos repetitivos, e que é muito importante para o tema que a gente vai tratar na semana que vem, que é o recurso especial e o recurso extraordinário. Por isso que eu peço que todos vocês não deixem de assistir. É rápido, não é demorado, e tem ali comentários de quem vivencia essa realidade no dia a dia. E é bem interessante até para a gente entender a motivação, né, dessas mudanças que a gente tem vivido nos últimos tempos. Certinho? Então, um bom estudo e boa noite para todos.